você. Amém? Começamos no domingo passado falando sobre o Espírito Santo. Aprendemos que o Senhor Jesus, logo após ressuscitar, foram 40 dias de obras magníficas, as quais nenhum livro poderia contar todas as coisas que foram feitas, a quantia de milagres, a grandeza daquilo que aconteceu. Visto que Jesus operara tantos milagres, que aconteceu que nos últimos dias, enquanto estava com os discípulos, quando ele ascendeu ao céu, a Bíblia fala que ele pede que todos ficassem reunidos, para que quando eles fossem cheios do Espírito Santo, então eles pudessem tornar-se testemunhas do Evangelho, que eles pudessem anunciar o Evangelho a todas as pessoas, começando dentro de casa. Primeiro aonde começamos pregando? Dentro de casa. Marido para a esposa, esposa para o marido, os pais para os filhos, e assim então aos nossos irmãos, aos nossos familiares, pai, mãe, e também até aos confins da terra, que são todas as pessoas que Deus te der a oportunidade de pregar para elas. Amém, irmãos? Então nós aprendemos que a base fundamental da igreja é o Espírito Santo, é uma base. Sem o Espírito Santo nós não somos igreja. Sem o Espírito Santo nos regendo, nos dando direções, nós nunca conseguiríamos fazer esta obra. Seria somente uma reunião de homens, seria somente uma reunião de pessoas que não mudariam nada. Você deve talvez saber no mundo que existam muitas reuniões de pessoas que até tentam melhorar outras pessoas, mas o nosso propósito aqui é ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando acabamos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, entramos hoje no capítulo 2. Terminamos no capítulo 1 falando que Deus provera ao coração de Pedro que levantasse os discípulos e orassem a Deus para que se levantasse o discípulo para poder colocar no lugar, bom dia, lugar de Judas. E Judas, por sua vez, já estava morto, já tinha, como a própria Bíblia fala, que já tinha pelo meio partido suas entranhas. E a Bíblia fala então que é levantado um outro, tinha duas pessoas. Um chamava-se Matias e o outro o José. Qual dos dois foi levantado? José é chamado Barsabás. Matias. Matias, então, agora compõe os 12 apóstolos. Amém, gente? Então, quando perguntarem para você qual que era o 12º apóstolo que veio depois de Judas, quem que veio? O Matias. Mas, pastor, eu nunca vi falar desse homem, agora você sabe. O Matias, ele veio compor a falta de Judas e assim, então, fechando ali os 12 apóstolos. Quando, então, estão todos reunidos agora, acontece o seguinte, olha que importante. Lembra que o Senhor disse que todos deveriam ficar reunidos? Eles deveriam ficar reunidos para qual motivo? Para que, orando a Deus, o Espírito Santo pousasse sobre eles. Lembra como a Bíblia fala? Quando Jesus foi batizado, parecia que vinha do céu uma... E isso, eles são inteligentes. Veio como do céu uma pomba e veio o Espírito Santo sobre Jesus. Entenda que nós, quando somos batizados nas águas, lembra que lemos semana passada? Não muito tempo depois devemos ser cheios. Por qual motivo? Porque se eu dou espaço, se eu sou batizado nas águas e não sou preenchido do Espírito Santo, as obras da carne vão voltar a me dominar e assim eu vou acabar me perdendo novamente. Coisa essa que só podemos vencer a carne com o Espírito Santo. Não tem outro jeito. Você só tendo palavra, você pode ouvir muitas pregações, você pode vir aos cultos, você pode até gostar da igreja, mas se você não tiver o Espírito Santo com você, na hora que você estiver sozinho, você acaba caindo. Como a Bíblia fala, aqui na igreja, né, irmão? Como falamos muitas vezes, dentro da casa de Deus é glória a Deus e aleluia. Aqui é mais fácil. Aqui você tem uma capacidade de um irmão ajudar o outro. A Bíblia fala quando um cai, o outro levanta, vamos lá, não desanima, fortaleça. Ou pelo menos deveria ser assim. Quando alguém está desanimado, está vendo, por exemplo, alguém desanimado, você chama a atenção do irmão. Está vendo, por exemplo, o irmão que está meio triste, parece que ele já não ora mais, a impressão que ele está meio distante, o que você tem que fazer? Chamar aquela pessoa, ô fulano, não estou te vendo mais. Está acontecendo alguma coisa? Peça ao Espírito Santo que use você com palavras, que dê discernimento para você tratar aquela situação e Deus vai usar você.
Amém? Bom, vamos entender então. Logo após levantar o 12º apóstolo Matias, então eles estão reunidos orando dentro da casa, dentro do cenáculo. Versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Como eu havia dito a vocês, nós estamos num seminário. O que é um seminário? É um local onde estudos profundos são estudados. Então, se você ficar desapercebido, pode ser que você perca algo poderoso e profundo da parte de Deus para te ensinar. Então, eu vou pedir para você, se tiver com sono, você fica de pé. Se você estiver querendo um cafezinho, você pega um cafezinho para você. Mas não deixe nada roubar a sua atenção agora, amém? Nem a pessoa do lado, nem a pessoa da frente, ninguém. Dê atenção a esse estudo. Capítulo 2 fala assim, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, em obediência. O Espírito Santo encherá pessoas que são Jesus disse, fiquem juntos, e eles ficaram juntos. Por isso que nós vamos ler daqui para frente, os acontecimentos daqui em diante acontecerão por fruto da obediência à palavra de Deus. Amém? Versículo 2. E de repente, quer dizer, foi marcado hora? De repente, eles estavam buscando e uma hora aconteceu. Se você continuar buscando em Deus, você vai ver o milagre acontecer em algum momento. De repente, veio do céu, por favor, preste atenção, um som como? Você tem que ouvir um vento aqui dentro para ser batizado com o Espírito Santo? É como se fosse. É algo da parte de Deus para com a pessoa. Eu já tive, por exemplo, pessoas falando, pastor, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu senti um arrepio. Pastor, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu senti um calor dentro de mim, uma coisa diferente. Há algumas pessoas que podem falar de maneiras diferentes, da forma que o Espírito Santo pode tratar com ela. Então, entender, é como, não quer dizer que é regra. Tem que ter vento aqui dentro? Não, mas é como se fosse. Algumas pessoas podem sentir isso. Algumas pessoas sentem como se fosse uma brisa, né? Claro que eu estou dizendo para você que isso aqui não é regra. Regra é uma coisa que tem que ser feita daquele jeito. Não que tenha que ser exatamente assim. Por isso que a Bíblia fala como, dando para nós um precedente que é desta maneira, ou parecido dessa maneira vai acontecer com você. Amém? Versículo de número 2 ainda. Aí como um vento veemente, impetuoso, que chegou sem avisar e chegou chegando, amém? E encheu toda a casa que estavam assentados. Qual que era a casa? Cenáculo, igreja. Versículo 3. E foram vistas por eles, mais uma vez aqui uma ênfase, hein? Línguas repartidas como? Como, não era fogo, mas era como se fosse. Amém? Era uma representação. As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios. E então começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, então uma obra evidente do Espírito Santo em nós é o falar em línguas. Veja que logo após serem cheios do Espírito Santo, acontece o que? Eles começam a falar em línguas. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, não estamos aqui dizendo para você que é via de regra, mas em uma das mais importantes partes que você tem que entender sobre este estudo, que uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, não todas, mas uma das é você falar em línguas. Entenda que eu não tenho tempo hábil hoje para poder mostrar ponto a ponto esse ensinamento, porque o dom do Espírito Santo, ele é buscado à medida que você dá valia para ele. Por exemplo, assim, quem lembra da escola e não gostava de estudar matemática? Você se obrigava a fazer matemática, porque era uma matéria que se você não passasse, você reprovava de ano. Mas tem algumas pessoas que só fizeram para quê? Para não serem reprovadas, mas não aguçaram o seu coração. Quem gosta de matemática? Quem gosta? Só o irmão ali? 2, 3? Quem gosta de matemática, às vezes não gosta muito de escrever, não gosta muito do português, não gosta das, como o pessoal fala, é as exatas e as humanas, né? Há uma certa diversidade de coisas que a gente pode aprender em cada área, mas uns vão para um lado e o outro vai para o outro. Então, entenda, se eu gosto de matemática, eu vou me aguçar, eu vou aprender mais sobre aquilo que eu gosto de fazer. Então, veja que a Bíblia fala, nós temos que procurar os melhores dons. Quais são os dons? Eu tenho que saber quais são.
Eu tenho que procurar entender de Deus quais são as qualidades, quais são as coisas que Deus me dá através do seu Espírito. Por isso que algumas pessoas às vezes não entendem sobre o Espírito Santo. Falam que é Deus, falam de Deus, mas não entendem. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos só para a gente ter uma base fundamental aqui, para a gente poder se alicerçar para continuar o culto de hoje. Imagine, por exemplo, uma pessoa que você conhece ela há muitos e muitos anos, é um grande amigo seu, uma grande amiga sua. Aquela pessoa que você conta com ela para os momentos mais difíceis e para os bons também. Aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você cuida, que você ora por ela. A Bíblia fala, irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu vou repetir, o Espírito Santo é uma pessoa. Que pessoa? A terceira pessoa da Trindade. Pai, primeira pessoa, segunda pessoa, Filho, terceira pessoa, Espírito Santo. Não se esquecendo que os três são um só. É um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não vou anunciar o que outras pessoas creem, não vou anunciar o que outras denominações muitas vezes erroneamente ensinam. Não estou trazendo confete para o ensinamento que estou trazendo, mas está muito claro biblicamente, nós não temos que procurar, como diz a minha mãe, chifre na cabeça do cavalo. É você ler e interpretar. Não tem que aumentar nada. Você leu, já entendeu o que é isso. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, entenda que se eu desprezo a pessoa do Espírito Santo, eu estou desprezando os dons de Deus. Vamos imaginar, por exemplo, assim. Quem lembra de Jesus, quando passava pregando em alguma aldeia e ali ele era desprezado? O que eles faziam? Desprezavam a pessoa de Cristo. Pessoas, segunda pessoa, desprezava a pessoa de Cristo. Quando no Velho Testamento, quem anunciava? O pai falava ao profeta, o pai falava com os reis. Então, quando não obedeciam à palavra de Deus no Velho Testamento, eles desprezavam a pessoa de Deus. Deu para entender aqui ou não? Deu para entender, para não ficar perdido? Então, desprezavam a Deus no Velho Testamento, o Pai. Desprezaram o Filho no Novo Testamento. E hoje nós, se não entendemos, desprezamos o Espírito Santo de Deus. Como que eu faço para desprezar o Espírito Santo de Deus? Não buscar. Não se empenhar a aprender da palavra, não se empenhar em oração, não se empenhar em participar das coisas que diz respeito à igreja. Gente, você quer saber uma igreja verdadeira, quer saber qual que é a igreja certa? Aprenda lendo Atos dos Apóstolos. Aqui você vai encontrar a igreja verdadeira. Não é a igreja da Basílica do Vaticano, não é a igreja do R.R. Soares, não é a igreja do Papa, não, a igreja de Cristo está aqui, em Atos dos Apóstolos. Tudo que é acrescentado são só doutrinas dos homens. Por isso eu volto a repetir o que falei domingo passado. O Espírito Santo é a base da igreja. É a base fundamental. Então, uma pessoa ausente do Espírito Santo, que despreza a pessoa do Espírito Santo, está desprezando os dons, está desprezando melhorar. O que são dons? Para que Deus dá dons? Eu não vou poder abrir hoje, mas nos próximos domingos eu vou falar. Os dons do Espírito Santo são dados para aquilo que tem utilidade. O que é utilidade? Vamos pensar o seguinte, o que é algo útil? Valerá a pena, por exemplo, eu tenho um galão na minha casa de 200 litros de diesel e eu só tenho um carro a gasolina? Vai resolver? Não vai, eu tenho que ter algo compatível. Então, quer dizer, se eu quero coisas do Espírito Santo, se eu quero aprender dos dons do Espírito Santo, o mínimo que eu tenho que fazer é conhecer sobre. Você entendeu? Você tem que conhecer. E como que conhecemos as obras do Espírito Santo? A partir de onde? A partir da palavra. A partir de onde? Qual texto? Qual capítulo? Qual livro? A partir de Atos. Jesus falou sobre isso, Joel falou sobre isso, mas nós temos a imersão, a profundidade desse assunto a partir de Atos. Amém, irmãos? Mas, pastor, então o Espírito Santo só aparece em Atos dos Apóstolos? Não. Quem lembra de Gênesis capítulo 1, que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, o Espírito Santo já estava ali. Você deu para entender, irmãos? Só a manifestação, a maneira de Deus trabalhar foi com o tempo, na palavra pelo Pai, aos profecias, aos profetas, enviou seu Filho para que houvesse, aqui não vou adentrar o fato de você entender que o primeiro propósito de uma pessoa com Cristo é se arrepender de seus pecados, para então ter direito de ser salva. Depois de ser salva, essa pessoa tem que ser cheia
para permanecer com Cristo. Deu para entender aqui? Porque o assunto é grande, então às vezes a gente acaba se perdendo. Vamos retroceder um pouquinho. Quando isso aqui aconteceu, então, a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em novas línguas. Inclusive, havia uma capacidade neles de falar em línguas estrangeiras. O que é uma língua estrangeira? Se o pastor começar a falar inglês, alguém aqui de vocês fala inglês? Não? Ninguém fala inglês? Então, se eu falasse inglês aqui, seria totalmente descabível, porque nenhum de vocês tem entendimento da língua inglesa. Porém, neste dia, eles receberam dons. Não é todas as pessoas que têm essa capacidade, mas eles receberam esse dom de falar em outras línguas, ou seja, estas línguas que eram de outras nações, das quais eles nunca estudaram. Isso é um ato, uma ação de quem? Do Espírito Santo. Então entenda, aqui há uma ação de Deus. Só que acontece um murmurinho, até hoje acontece. Nós somos conhecidos lá fora, por exemplo, no meio denominacional, que as pessoas nos chamam de pentecostais. Já ouviram falar essa expressão? O que é as pessoas pentecostais? Nós cremos no Pentecostes. Leia o versículo 1 de Atos. Cumprindo-se o dia de... O que era esse dia aqui, gente? O dia que havia uma manifestação real, verdadeira do Espírito Santo. Então, nós cremos nesse dia. Quem crê nesse dia aqui? E se você não o crê, passe a dar ouvidos ao que o pastor está pregando para você aprender e também crer. Temos que ser essa pessoa entendível. Espera aí, eu entendi, então eu tenho que crer no Pentecostes. Uma pessoa que vai ser usada por Deus nessa terra vai ter necessidade de ser cheia. Deu para entender agora, gente? Até aqui ficou claro? Então eles tiveram essa capacidade. E outra coisa importante, os 5, os obreiros que quiserem se assentar, pode se assentar. 5, e em Jerusalém estava habitando judeus, varões que esses eram religiosos, vamos ler comigo, de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha que coisa séria, haviam muitos judeus de vários lugares, de várias outras nações, que vinham e estavam neste local. Versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar de que jeito, gente? Então, quer dizer, olha um pouquinho, pastor, o que estava acontecendo aqui nesses dias? Estava acontecendo a festa da Páscoa, e eles vinham para essa festa de vários locais. Então, haviam judeus que falavam em outras línguas por causa das nações das quais eles viviam, mas defendiam a fé do judaísmo. Deu para entender? Por isso que tinha muitas nações ali. Não foi um encontro programado, mas eles vieram para aquela festa e tiveram aquela manifestação no dia que eles estavam ali. Deu para entender, gente? Parece que eu estou falando meio que inglês aqui. Eu estou falando português, vocês estão me entendendo? Então, quando aconteceu essa manifestação, haviam pessoas que estavam próximas, que falavam outras línguas porque eram estrangeiros. Só que quando eles foram cheios do Espírito Santo, cada um na sua própria língua entendia o que eles falavam. Mas como que pode? Aí eles falam, versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Por que eles ficaram impressionados? Porque eles falavam de maneira diferente. Como é que eles entendiam claramente o que eles falavam? Como que eles estavam entendendo na voz clara, alta e com clareza nas palavras? Como que eles entendiam? Eles estão se perguntando, como que isso está acontecendo? Que coisa grandiosa é essa? Eles ficaram pasmados. Será que esse povo aqui são tão estudiosos, são todos poliglotas? Será que todos eles falam em tantas línguas que conseguem falar com a gente de maneira que nós entendamos o que está sendo falado? Aí diz o 8, como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Uns eram o quê, gente? Partos, outros eram medos, elamitas, e os que habitam também na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e na Ásia, na Frígia, na Panfilha, e também no Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e estes forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Só para você entender, prosélitos eram pessoas que tinham convertido-se ao judaísmo. Amém?
Quando você lê prosélitos, são pessoas que não eram judeus, não eram israelitas, mas se convertiam ao judaísmo, se convertiam a essa religião. Bom, para a gente entender, haviam tantas nações misturadas por aquelas pessoas, que eles falavam, viu, mas aqui tem gente não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde, como é que eles falam e nós entendemos? Como que eles estão falando coisas tão maravilhosas, das quais nós entendemos? Eles ficaram pensativos nisso. Versículo de número 11. E também tinham cretenses, árabes, e todos os temos ouvido, você pode ler, em nossas próprias línguas. Falar do quê? Das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros faziam o quê? Zombavam e diziam, estão cheios do quê? Estão bêbados. Uns diziam, nossa, nós temos que entender o que é isso. Tem pessoas, quando escutam falar sobre o Espírito Santo, ela quer aprender e ser cheia do Espírito Santo. Tem outros que falam, isso aí é mentira, são tudo louco. Tem ou não tem? Então você entende que se no primeiro dia de Pentecostes, primeiro dia que houver a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, se neste dia, neste momento, ele já chamava o pessoal de louco, imagina nos dias de hoje que tem muito louco de verdade. Não é verdade, irmãos? Tem muita gente ensinando coisas para poder enganar outras pessoas. Então entenda, queridos irmãos, esse entendimento aqui, ele precisa ser minuciosamente aberto ponto a ponto. Como eu não tenho tempo para falar ponto a ponto, a gente teria que passar aqui talvez até 3, 4 horas nesse mesmo ponto. Mas eu preciso mostrar algumas coisas para vocês. Vai comigo, por favor, em Mateus 3, versículo 11. Eu não tenho pensado em meu coração em ser demorado nesses estudos, porque se a gente demora muito na mensagem, como o assunto é um assunto às vezes novo para muita gente, às vezes a gente não consegue absorver. Até aqui você entendeu? Deu para entender? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Mesmo que você não entenda no sentido de praticar, você entendeu o que aconteceu. Então agora você tem que tentar, a partir de hoje, buscar para que isso aconteça com quem? Acontecer comigo, assim como aconteceu na Bíblia, vai acontecer comigo também. Versículo de número 11, Mateus 3, versículo 11, diz assim, e eu, em verdade, vos batizo com água. Quem está falando aqui é João Batista. Para que aconteça o que, o batismo com água? Então, quando eu sou batizado nas águas, eu sou cheio do Espírito Santo? Não, o propósito do batismo nas águas é que haja arrependimento, que ali seja selado, que você passa da morte para a vida, que você deixa a vida de pecado e passa a viver como um filho de Deus. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Versículo de número 11 ainda. Aí diz, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. De quem João Batista falava? Não, ele falava de Jesus. O João Batista anunciava quem? Jesus. Olha, quem vai vir depois de mim, porque lembra-se, olha o pastor, lembra que Jesus disse, lembra que João Batista falou, vai vir alguém que é mais poderoso que eu, virá alguém, lembra que a Bíblia fala em Isaías, que viria um profeta que prepararia o caminho do Senhor? Quem preparou foi João Batista, pregando arrependimento e batismo nas águas, e veio então Jesus com as maravilhas que nós bem sabemos, amém? Então ele falava de quem? De Jesus. Agora ele vai falar o que este Cristo fará. Versículo ainda de número 11. Aí, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, da qual não sou digno de levar as suas... Quer dizer, eu não tenho dignidade suficiente para sequer pegar a sandália de Cristo. Aí ele fala, este que virá depois de mim vai fazer o que com vocês? Com o Espírito Santo e com... Deu para entender? Então, o fogo do Espírito Santo. Agora, a intenção bem clara no nosso coração, aqui até uma certa alusão. Você lembra que, se você conhece um judeu, se você já estudou bastante sobre o judaísmo, biblicamente falando, os israelitas, você sabe muito bem, claramente, que os judeus, eles sempre fazem menção de Moisés, da sarça ardendo em fogo. Lembra disso? A chama consumia aquela sarça? Não, era uma chama, era um fogo diferente, era um fogo de Deus. Então, fazendo essa alusão para que todos aqueles judeus entendessem que aquele fogo que viria era o fogo de quem, irmãos? O fogo de Deus, e parassem de se apoiar em quem?
Quem mais aí se entendeu que a irmã Angelina entendeu? Vamos parar de se apoiar no fogo que Moisés viu e vamos se apoiar no fogo que o Espírito Santo vai colocar onde? Aqui, ó. Sabe o que tem que queimar todo dia no teu coração? A sarça daqueles dias, que era uma toceira de mato, tem que ser teu coração. Teu coração tem que estar sempre queimando na presença de Deus. Amém, queridos? Cadê a alegria de vocês? Amém? Você tem alegria para fazer tanta atividade na tua vida, na igreja, seja feliz. Solte um sorrisão aí com alegria, amém? Então, este ensinamento faz você entender, irmãos, que, olha que importante a gente entender, não está escrito dessa maneira, mas se faz alusão, porque eles criam tanto em Moisés, porque Moisés viu o quê? A sarça ardendo em chamas. Então, entenda que esse fogo dentro de você, quando você pregar, também vão crer em você. Você entendeu? Quando crê em você, você entendeu a literalidade. Quer dizer que você vai pregar Jesus, as pessoas vão acreditar no Jesus que você prega. Amém? Então, João Batista falou que chegaria o dia, que não seria só o batismo nas águas. Deve-se passar pelas águas? Sim, mas eu preciso entender que em Cristo, aprendendo sobre Jesus, eu também serei cheio do Espírito Santo com fogo. O fogo de Deus queima dentro de você. Quem entendeu, diga amém. Irmão, isso aqui, se toda a igreja entendesse isso aqui, irmão, nós seríamos uma das maiores potências nessa Pato Branco. Quando eu falo potência, é aquela pessoa que é capaz. Quando eu digo não a igreja instituição, você se torna uma igreja de Cristo. Nós unidos formamos uma igreja forte. Por quê? Porque somos cheios daquilo que é bíblico, daquilo que é verdade, daquilo que é de Cristo. Então não esqueça que esse ensinamento pode ajudar você a ganhar gente. Ninguém vai ganhar ninguém para Jesus se você não entender a ação do Espírito Santo na tua vida pessoal. Amém, irmãos? Vamos em Êxodo 3:25. Só na tela, põe na tela rapidinho aqui, ó. Só para te mostrar, eu marquei para não ficar perdido aqui fora do contexto. Êxodo 3:25. Êxodo 3:25. Tem que ser rapidinho aí. Êxodo 3:25. Se não consegue, eu abro aqui. Hã? Ô Jesus. Marquei errado? Tá, então põe o 22, então. Não, eu marquei errado. Então, vocês acham para mim a sarça pegando fogo, coloca, eu marquei aqui, acho que eu copiei de um texto e falei o outro. Copiei que eu digo que eu marquei do esboço. Vai em 1 Coríntios 13, nós aqui. 1 Coríntios 13, você pode abrir com a sua Bíblia agora, você vai marcar esse texto aí. 1 Coríntios 13, 1. Pode ir bem tranquilos, que eu só queria mostrar só para poder ter a visão do que eu acabei de falar. 1 Coríntios 13. Enquanto isso, Bia, você coloca para nós 1 Coríntios 13. Oi? 3, 2 e 4? Então, acho que foi isso que eu errei. Êxodo 3, versículo 2 até o 4, isso? Põe lá. Êxodo 3, 2. Leia lá comigo lá. 2, versículo 2. Só voltar aos versículos. Volte. Aí. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Só para a gente não ficar só na minha voz, para você entender, fazendo alusão que o fogo de Deus, assim como lá atrás falou com Moisés, também fala e enche você hoje. Amém, gente? Pode voltar a 1 Coríntios 13, versículo 1. O apóstolo dá para nós aqui uma direção. Primeira carta enviada à igreja de Corinto, que hoje a igreja de Corinto está em Pato Branco. Quer dizer, a igreja daqueles dias era a referência para a igreja de Corinto, mas em todas essas nossas igrejas que existem em todo o mundo hoje, também essa carta é direcionada para nós, amém? 1 Coríntios 13, diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, preste atenção, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, o homem de Deus, homem cheio de capacidade, e dos anjos, quer dizer, o que o Paulo está dizendo aqui? Eu falo línguas das quais os homens compreendem, mas também línguas dos anjos. Então ele está falando aqui, alguém conhece o capítulo 13 aqui? Você conhece? Que aqui fala da excelência do amor, que ele termina dizendo assim, ó, versículo de número 1 ainda, que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como um sino que tine. Então todo o capítulo 13 aqui, aliás, até o versículo 13, você vai ver a excelência do amor de Deus. Você vai ouvir falar sobre a excelência do amor. Só que o Paulo começa falando assim, se eu sou cheio do Espírito Santo e falo em línguas, tanto dos homens quanto dos anjos, e não tiver amor para com o próximo, adianta eu ter a capacidade do dom do Espírito Santo? Você entendeu? Então ele fala assim, olha, eu tenho que primeiramente entender, o amor de Deus, a palavra de Deus tem que estar onde? No meu coração. Então tem gente que tem muita capacidade, tem muito dom, mas não ama.
Tem gente que foi douto, encheu-se, cresceu muito em Deus, mas deixou de crer. Você conhece gente que deixou de crer? Foram pessoas que receberam muito. Gente, é triste falar para você, mas pastores, pregadores, estão deixando de crer em Cristo. Pessoas que estão deixando de pregar cura, pregar a libertação. Porque esse negócio de falar de positivismo. Nós não falamos positivismo. A Bíblia nos ensina a ser fiéis à palavra dele e a crer no que está descrito. Mas eu não acredito que tem que se pregar e falar de finanças na igreja. Quem disse que a gente fala de finanças? Nós falamos do que está escrito. Jesus proveu e sempre proverá pela sua palavra. Então nós nunca podemos descrer. Aquilo que a palavra diz respeito a quem? A minha vida. Então eu também vou viver essa bênção na minha casa. Vou viver essa bênção na minha família, na minha existência, eu vou viver isso também. Então as pessoas começam, não, porque eu sou um reformador, porque agora eu quero pregar só a reforma, porque agora eu só quero falar de Lutero. Irmãos, vamos fazer o seguinte, fica com Jesus. Tiveram muitos homens bons de Deus. Tivemos Lutero, tivemos Calvino, Spurgeon, Leonard Everhill, o próprio Billy Graham, grandes homens de Deus, o Kenneth Hagin e tantos outros. Pessoas que foram grandiosamente usadas por Deus, mas as pessoas são pessoas. Nós temos que ficar com o quê? Com a palavra, vamos ficar com a palavra. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que tem que fazer? Anunciar para elas o Rei de Deus. Se essas pessoas estiverem endemoniadas, o que faz? Expulsa o demônio da vida dela. Se essa pessoa estiver doente, a gente faz o quê? Cura ela, em nome de Jesus. Agora as pessoas, pastor, eu não posso curar pessoas, eu não posso ficar falando que eu não posso fazer. Ninguém pode fazer. Se não houver uma ação do Espírito Santo, ninguém pode fazer nada. Você não tem poder para fazer nada. Então, hoje, basicamente, a mensagem de hoje é o poder do Espírito Santo em nós. Se então o fogo de Deus arde no meu coração, eu vou ter o que de Deus? O poder. O que é poder? Não é o poder igual aos desenhos animados, não. Você vai ter um poder de Deus dentro de você. Para quando você abrir a sua boca em nome de Jesus, você vê a obra acontecer. Isso é o poder de Deus em nós, amém? É o poder de Deus em nossa vida. Deus concede a homens dons, capacidades, para você ser grandiosamente usado por Ele para fazer uma grande obra neste mundo. Amém? Agora ainda em Atos 11, versículo 15. Atos 11, versículo 15. Isso aqui é só para você entender que em vários momentos em Atos, em todas as igrejas que nós temos no Novo Testamento, nós vamos encontrar manifestações e se dando grande valia à importância do falar em línguas, em ser cheio. E aqui em Atos também fala, Atos 11, versículo 15 diz assim, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o que, gente? O Espírito Santo, como também sobre nós, a nós também no princípio. Olha um pouquinho, pastor, eu não tenho tempo de pregar o assunto. Quem lembra da casa de Cornélio? Lembra? Lembra da casa de Cornélio? Cornélio era um centurião, um homem forte, poderoso, um homem de muitos benefícios que fazia as pessoas que estavam perto dele. O Pedro era o líder da igreja nessa época. Entenda que mais cedo falamos de Atos, de 1 Coríntios 13, quem escreveu pelo Espírito Santo foi o apóstolo Paulo, não é o Pedro. O Paulo veio depois de Pedro, você deve lembrar bem da conversão de Paulo, como aconteceu a conversão dele, como subitamente veio, né, aquele momento que veio um clarear daquela luz, o próprio Cristo fala com ele, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Não adianta você dar murro em ponta de faca. Deus chamou você para ganhar alma e é por isso que você está aprendendo sobre isso hoje, para você ser usado por Deus. E acontece agora que Pedro, ele está tendo que explicar por que ele foi na casa do centurião Cornélio. Às vezes, irmão, é tão difícil falar, mas como é que você fala para essas pessoas perdidas? Como é que você vai se misturar? Porque a religião daquela época, e até hoje é assim, por exemplo, quem quando se converteu da religião tradicional, talvez que a grande maioria das famílias vivia, teve dificuldade com familiares? Teve dificuldade? A mãe fica brava, já que você virou dos crentes, então some da minha vida, não quero saber de você mais. Às vezes até dentro de casa, o marido fica bravo, como é que você vai se batizar nessas igrejas desses crentes? Como é que você vai viver? Você vai ser enganada também, quer dizer, as pessoas são muito mais religiosas do que de sentido às coisas que já ouviram falar, mas nunca procuraram entender o que está escrito.
Então, irmãos, é normal quando a gente se converte que há muitas pessoas que vão ficar contra. Então, o Pedro tem que explicar por que ele foi na casa de uma pessoa incrédula para pregar sobre Jesus. E aí ele fala assim, gente, quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Isso quer dizer o quê, irmãos? O Senhor pode sim fazer que algumas pessoas, antes mesmo de ser batizadas nas águas, sejam batizadas com o Espírito Santo. Você entende isso, irmãos? Então, quer dizer, logo após, eu não tenho tempo de falar a história, mas quando Pedro estava pregando, e eles começam a orar, e caiu sobre aquela casa o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, logo após esse assunto, o Pedro chama todo mundo, sai para fora e vão para o rio e faz o quê? Batiza nas águas. Você veja que uma coisa acompanha a outra. Nós não podemos esquecer disso. Batismo nas águas, arrependimento de pecados. E batismo com o Espírito Santo é quando você começa a ser uma testemunha. Você não consegue falar por Cristo se você não é cheio do Espírito Santo. Você não consegue ser usado por Cristo se você não for cheio do Espírito Santo. Porque quando o pastor está pregando aqui, eu falo com o meu intelecto, com a minha mente humana. Mas quem fala ao seu coração é o Espírito Santo de Deus que está no meu coração. É o Espírito Santo de Deus que está no meu coração que faz você entender o que Ele quer de você. Amém? Então o Pedro está fazendo o que aqui em Atos 11? Explicando para aquele povo, por que ele foi lá? Porque Deus pediu que ele não tivesse nenhum tipo de represária ou religiosidade para impedir que outros fossem cheios. Então, irmãos, a pior pessoa desse mundo, se ela se arrepender do seu pecado, começar a andar com Jesus, ela pode ser cheia do Espírito Santo? E essa pessoa vai ser usada por Cristo? Vai. Então nunca achem que essa pessoa nunca tem jeito, porque sempre Deus pode usar os vasos mais incomuns para você, o vaso mais perdido para você, para Deus é um vaso escolhido. Então Deus, quando enche uma pessoa, meu irmão, é para fazer uma grande obra. Então pense que a velha pessoa, a velha criatura, aquilo que você era antes não existe mais, agora eu sou de Jesus, agora eu vou ser usado por Deus. Amém, gente? Vou dar mais 3 exemplos. O próximo é em 1 Coríntios 14, do 1 ao 3. Isso aqui é para você guardar para a semana que vem, amém? Na semana que vem o pastor vai falar dos dons. Você vai faltar a semana que vem na Santa Ceia? Diga jamais. Por quê, gente? Nós vamos aprender um assunto muito importante. Primeira carta enviada à igreja de Corinto, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Onde você achar, diga achei. Diz assim: siga o amor e procurai com zelo os dons. Por favor, eu vou ler de novo para não ficar só na nossa boca. Segui o amor e procurai com zelo os dons, mas principalmente o qual? Então quer dizer que toda pessoa pode fazer o quê? Ser usada por dom de profecia, de profetizar. Gente, o dom de profecia que está escrito aqui não é o que o pessoal faz aí fora não, tá? Eis que eu vejo, eis que eu te digo, você vai ser o porta-voz da tua casa. Espera aí, isso aí é tudo confusão, amém, irmãos? O que está escrito aqui sabe o que é profetizar? Vamos ler o versículo 2? Porque o que fala língua estranha. Isso aqui é já para desmistificar aquelas pessoas que falam que nós, quando somos batizados no Espírito Santo e falamos em novas línguas, é somente a capacidade de entender outra linguagem. Não é isso. O que fala língua estranha faz o quê, irmão? Não fala para... Então, quer dizer, o que o Espírito Santo fala através da nossa boca não é entendível a homens. Vou repetir. Não é entendível, senão para... Olha, é importante você falar em línguas, porque só o Senhor pode ouvir você. E o falar em línguas é uma capacidade que Deus deu a você, que ninguém vai entender, mas é a sua comunicação direta com Deus. Aí ele diz, porque ninguém o entende. Quer dizer, tem como entender alguém falando em línguas? Não tem, a não ser que a pessoa tenha o discernimento, ou ela tenha o que mesmo, irmãos? O dom de interpretação de línguas, que é um dom também manifesto, mas também tem que ter um cuidado para ninguém sair falando algo que ela acha. Amém, gente? Cuidado com isso. Aí diz, ninguém entende. E em espírito fala do que, irmãos? De mistérios. Para que acontece isso? Mas o que profetiza fala para quem? Para os homens, para edificação, exortação e consolação. Por exemplo, se eu começar agora aqui, você já viu alguém pregando, do nada ele começa a falar em línguas, pregando? Essa pessoa diz que ela é muito cheia do poder de Deus, por isso que ela faz isso. Entenda, o espírito é sujeito ao homem. Você entendeu?
você ora, quem é cheio do Espírito Santo, ora em línguas quando quer, a hora que quiser, no carro, no chuveiro, não é só estar na igreja. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio do Espírito Santo, todo momento, todo momento. Amém, irmãos? Ou seja, você que direciona, você começa a oração, mas há um fluir do Espírito. Amém? Você começa orando. Então entendemos o que, irmão? Quem vai ser cheio desse dom de profetizar é uma pessoa que vai ter o dom de pregar a palavra de Deus. Lembra que eu falei para vocês que tem 3 características do Espírito Santo? Quando eu falo características é porque está escrito. A Bíblia fala lá em João 14, 26. O Espírito Santo vai consolar vocês. Qual a segunda coisa? Falei 3 domingos já isso, hein? Segunda coisa, consola, ensina e te lembra. Parabéns, Vinícius. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de coisas que talvez, não, mas eu nem lembrava. Deus vai colocar a palavra na hora, vai te lembrar do que você fez. O Espírito Santo, quando você lê, mas eu não entendo, você vai entender quando? Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você começa a meditar, Deus fala com você, explica aquele texto para você. Você vai abrir, nossa, Espírito Santo, fala comigo agora. Quando você abrir qualquer texto, você vai abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai te fazer entender o que está. Ou seja, não o texto, não somente o fato histórico, mas você vai entender o que tem que aplicar quando? Hoje. Você entendeu ou não? É bastante coisa, né, gente? Por isso que o pastor não quer falar muito. Vou falar só o versículo 4 para a gente já dar uma encurtada no assunto. Quem fala a língua estranha, faz o quê, irmão? Vamos, queridos. Edifica. O que é edificar? Constrói, cresce, melhora. Olha para mim. Quem é crente, não é cheio do Espírito Santo, não é edificado. Quem não é edificado, não cresce. Quem não é edificado, não melhora. Por isso que você vê crente que cada dia que passa, ela está piorando. A pessoa era ruim, está pior do que ruim, está 3 vezes ruim. A pessoa era brava, a pessoa está 3 vezes brava. A pessoa era maldosa, ela está 3 vezes maldosa. Quer dizer, ao invés de ela melhorar, ela foi piorando. Mas por que ela foi piorando? Porque ela não foi cheia do Espírito Santo. Então, quem fala em línguas, ela faz o quê, irmão? Ela está crescendo ela e Deus. Ela está crescendo com Deus. É uma edificação pessoal. Se eu começar a orar em línguas por vocês, vai ter resultado? Não, porque a oração em línguas é para quem? É para mim, é eu que tenho que crescer ali. Então, por isso você tem que orar em línguas. Isso aqui não estou afirmando como acho, isso aqui é uma certeza. Você quer crescer no Espírito de Deus? Você quer crescer com os melhores dons? O que você tem que fazer? Ser cheio do Espírito Santo, você tem que orar em línguas. Claro que eu estou dizendo que é uma das evidências é o falar em línguas. Agora, não se esqueça que a Bíblia fala aqui, irmãos, olha, quem está orando em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza, o que é profetizar? Abrir a Bíblia e ensinar, doutrinar segundo o Espírito Santo. Então entenda, irmão, falar em línguas é importante, mas profetizar é mais. Está escrito aqui, ó. Mas o que profetiza, edifica. Como que eu faço para edificar a igreja? Edificar é melhorar a igreja. Como que a igreja vai melhorar? Sendo usado pelo Espírito Santo, o pastor prega e ensina para que a igreja trabalhe de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer para aquele tempo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Eu não tenho tempo mais para falar, mas eu quero deixar claro ao seu coração que se você der valia a cada frase que você ouviu, a cada texto que você marcou, você com certeza vai querer e vai desejar muito o teu Espírito Santo. Então fique no seu coração esse desejo. Como que eu faço então para ser cheio do Espírito Santo? Eu não vou ter tempo de falar mais. Põe só o versículo 15 aí mesmo. Só põe o versículo 15 para não ficar sem o entendimento. Diz assim, ó, versículo 15, pode ler? Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com... Eu tenho que sempre orar em línguas, mas também não posso esquecer. O que é orar com entendimento? Orar falando, orar explicando. Deus, estou numa luta, estou numa batalha, me ajuda a vencer a tentação. Deus, estou aqui para orar pelo pastor, amém? É oração com entendimento, você sabe o que está falando. E a oração em línguas é uma oração que você sabe o que está falando? Não, mas é a oração, uma conexão com Deus, que essas palavras só você e Deus compreendem. É um assunto muito polêmico para os dias que vivemos, assim como nos dias bíblicos. Pegaram o Pedro, vem aqui Pedro, vem contar esse negócio, estão tudo bêbado. Não, o Pedro chama atenção, nós vamos começar na semana que vem falando disso. O Pedro, primeira vez que ele começa a pregar, depois que é cheio do Espírito Santo, 5.000 pessoas se convertem. Como é que aconteceu isso, pastor? Se o Pedro apanhava de Jesus todo dia, você entendeu a expressão apanhava, né? Ele levava nos dedos todo dia Jesus, como é que pode agora de um dia para o outro ele mudar? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Você, quando é cheio do Espírito Santo, você muda. Você começa a fazer coisas que ninguém via.
Como é que pode? Fala teu nome. Como que o Jefferson está curando pessoas? Fala teu nome. Como que o Jefferson está libertando pessoas? Fala. Como que o Jefferson está salvando pessoas em nome de Jesus? Como que pode isso? É porque eu estou cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue. Deu para entender, irmãos? Foi clara a mensagem? Então ele diz, quando eu vou orar, eu tenho que orar tanto em espírito, mas também com entendimento. Vou cantar, eu posso cantar também em espírito, mas também cantar com entendimento. Versículo 39, para você não voltar para casa vazio. Versículo 39. Portanto, irmãos, você pode ler bem bonito comigo, toda a igreja? Procurai com zelo. O que é procurar, irmãos? Por que eu tenho que procurar algo? É porque eu não sei onde está. Procurar é algo que eu não tenho conhecimento. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu vou começar a fazer o quê? Eu vou procurar, vou buscar agora. E buscar com zelo significa o quê? Com cuidado, para você não ir lá na internet procurar besteira. Continue vindo para a igreja para você aprender. Amém? Não vai procurar o que o Zé, o que o Antônio, o que o João fala. Continua vindo aqui na sua igreja. Vamos estudar. Ah, pastor, mas os outros não podem ensinar? Sim, mas você tem uma congregação. Fique reunido nela. Não vá procurar na internet, você vai achar um monte de porcariada. Amém, irmãos? Há muitas divergências doutrinárias. O que é divergência doutrinária? Por exemplo, tem 50 farmácias em Pato Branco. Tem mais, eu acho, né? É farmácia que não acaba mais. Mas todas elas têm medicamentos, mas cada uma tem um farmacêutico diferente, que vai tratar diferente, que vai aplicar um remédio diferente, e assim por diante. Então, você tem que tomar um cuidado para não ficar misturando as coisas. Amém, gente? É só por isso. Amém, irmãos? Depois que você estiver bem conhecido aqui na casa de Deus, aí se quiser procurar, você procura para fazer... Peraí, vou ver se é verdade o que o pastor Jefferson falou. Se o pastor pregou a verdade, eu posso comparar, porque eu vou ver que o que eu ouvi é a verdade. Mas até lá, até que você tenha esse entendimento, continue vindo aqui para aprender. Amém? Aí diz, você tem que procurar com zelo o quê? Profetizar e não proibais falar. Tem igrejas que se falar em línguas na igreja, eles expulsam a pessoa da igreja. Por isso que eu falei, não vá procurar, que você vai achar coisa que você não gosta. Então a melhor coisa é ficar com o quê? Fique com a palavra. Termine lá, versículo 40. Mas, falei, faça-se de tudo de maneira decente com... Quando nós oramos em línguas, ninguém fica gritando. Cada um tem a sua oração em línguas com Deus aqui. Não precisa ninguém querer ser, eu falo mais bonito. Não. Ainda que seja uma pequena frase, às vezes um enrolar na língua já é o suficiente para que você não queira ser melhor que ninguém. Tem que ter ordem. Imagina o pastor pregando aqui, você começa a orar em línguas. Não, calma, irmão, tudo tem que ter ordem. Nada é bagunçado, nada é no grito. Amém, gente? Quem entendeu a mensagem? Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe os amigos de casa, fiquem na graça de Deus. Irmãos,